Tudo certinho? Todo mundo pronto? Acho que sim. Bora lá. Fala, pessoal, começando mais um Sutura Podcast, o ponto que une as narrativas, e hoje de volta aqui com a nossa amiga, parceira Inara. E aí, Inara, curtiu a folga? Uma folguinha boa, né? Uma folga boa aí. Mas é sempre bom estar aqui de volta. Pô, que legal. E hoje a gente tá recebendo aí o nosso amigo, o cara dos discos, da discotecagem, né? Sim. Da eletrônica também, Eurico. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Eurico. Obrigado. E eu que agradeço o convite, né, de antemão. Fico lisonjeado, né, por receber esse convite, esse podcast maravilhoso. O prazer é nosso estar recebendo aqui pra gente conhecer um pouco aí da tua história com os discos e tudo mais, quando começou isso. E hoje tu é uma referência, né? Aqui em São Luís, até de local, né? Sim. Pra galera tocar e tudo mais. E a gente quer saber um pouquinho da tua história, como é que começou essa questão, não da Low, mas a gente sabe ali que tu trabalhava com eletrônica e como é que isso virou o que é a Low ali. Cara, então eu vou... Lá no comecinho mesmo, assim, vocês eram amigos que colecionavam discos? Sim. A Low, na verdade, existiu... esse hobby do vinil, assim, falando por mim, né? Então, sempre existiu, né? Então, eu sou administrador, trabalhei anos e anos na área comercial, inclusive. Totalmente diferente do que eu trabalho hoje, né? E o vinil, a música, na verdade, no contexto geral, sempre teve muito presente na minha vida por conta dos meus pais. Sempre priorizaram... Outro dia rolou uma polêmica, inclusive, com relação a custo de vinil, que tá caro e tal, mas eu lembro que sempre foi porque eu era criança e eu lembro que meus pais faziam um investimento, né? Pra obter o vinil, o disco, né? Que era a melhor mídia da época, né? Então, partiu daí, né? Então, sempre gostei de música, inspirado pelos meus pais e sempre tive essa cultura paralelamente ao que eu trabalhava, né? Na área comercial. E então a Low surgiu, na verdade, após encerrar essa carreira, né, comercial, administrativa. Era uma empresa de locação, criei a Low como empresa de locação de equipamentos, né? E por ter uma formação técnica desde mais de 25 anos, 24 anos na verdade, eu trabalhava na área de eletrônica exclusivamente para a minha estrutura, né? Sim. E aí todo mundo sabe que veio a pandemia, né? Primeiro setor que parou, inclusive, foi o de cultural, né? De entretenimento também. E aí eu tive que me reinventar, né? Naquilo que eu já gostava, dentro da pandemia mesmo, de vinil. Tinha três amigos, né? Para te falar a verdade, posso até citar o nome deles aqui. Luiz Brito, Lucas Ribeiro, né? E Chico Flávio posteriormente, né? Então, eu comecei dentro do meu conhecimento de eletrônica, a restaurar equipamentos antigos, né? Diante da demanda do que estava crescendo, né? E quando passou essa onda de pandemia, né? Surgiu essa ideia, né? Porque esses três amigos... o Chico veio posteriormente, assim, no grupo, né? Que a gente criou um grupo muito antigo, inclusive o nome é Vinil SLZ. Mas... Que era só eu, Lui e Lucas. Era o WhatsApp já? WhatsApp. Então não era tão antigo assim. E o que a gente fazia? Eu descobri que, por acaso, que eles também colecionavam. Eu descobri que o Lui é amigo de infância, né? Então eu descobri que ele colecionava vinil. E a gente fez esse grupo. E a gente inseriu o Lucas, né? Que também gostava. A gente descobriu que ele gostava. E... Tinha que ter quantos discos pra entrar nesse grupo aí? Cara, era assim... Era um outro mundo, assim. Sim. Dificuldade de comprar. Justamente a gente fez esse grupo pra ter essa facilidade pra gente mesmo, assim. A gente juntava... a gente tinha poucos sites que vendiam disco ainda, né? Aqui no Brasil, Instagram, enfim. E a gente se juntava para comprar os discos e rachar o frete. Mas... né? Tinha o iMusic também, que é um site, eu não lembro se é dinamarquês ou holandês, internacional, que o custo era bem menor, inclusive na época, né? Então a gente se juntava para comprar discos novos, enfim, que na época era a única plataforma que vendia disco novo, que a gente conhecia, pelo menos. E é isso, aí foi começando, né? E dentro da eletrônica, da sonorização ali, sempre rolou essa ideia, né? Porque o vinil em si, quem tem esse hobby, né, sabe bem, é muito solitário, é um hobby muito solitário. Então eu ouço lá em casa, eu tenho minha estrutura de som, e, né, fico ali tomando uma cervejinha e chamo alguém, um colega pra curtir comigo ali. Trocar uma ideia. Né? E aí, tipo, eu gosto de um estilo, a maioria dos amigos não gosta do estilo que eu gosto, e fica aquele hobby meio solitário, né? Uhum. E aí surgem essas ideias da gente
se juntar na casa de outro para trocar o disco. Ah, bora ouvir esse disco aqui que eu comprei, bora, né? Sim. Fazer aquela resenha boa. Massa. E, Trocar figurinha. E sempre existiu essa ideia, né? Eu sempre pensei assim, a Alô a estrutura física da Alô, da empresa, ela funcionava em um ponto comercial comum, né? Lá no Turu, né? Lá no Turu, é. E aí eu sempre tive essa ideia de... Conversava com eles, cara, eu tô pensando em fazer algo assim para fazer um clube mesmo, né? A ideia de um clube de vinil. E um espaço... A ideia sempre foi fazer em casa, assim, para ter aquela nostalgia, para ter aquela lembrança, aquela sensação de casa de vó, né? Da época que a gente... Quem viveu, né? Quem viveu essa época. Curtia o sonzinho lá. Seus 40 né? mais, sei lá, 38 mais. E relembra, né? Então. E aí, por acaso, surgiu a oportunidade de fazer essa mudança de endereço. E aí eu foquei naquilo que eu já idealizava, né? Diante dessa, assim, agregar mais um nicho dentro daquilo que eu já trabalhava, né? Que era justamente um clube, uma sala, um espaço onde a gente pudesse agregar esse mundo de vinil, assim, né? Ouvir discos, trocar, assim, um espaço de troca de discos. Outras pessoas que viessem a conhecer, visitar, enfim, né? Disco, equipamento, que se tornasse ali um clube mesmo, voltado exclusivamente ao vinil, né? E como é que foi esse processo assim, de adaptação? Tu sentiu que vocês foram bem aceitos, que a coisa fluiu muito rápido? Chegou a se surpreender? Sim, pois é, então, foi uma surpresa, porque inicialmente era algo entre amigos mesmo, né, assim. Aí logo chegou o Chico Flávio, que já também... Luiz Brito, né, esse é um dos amigos, né, que ele foi proprietário de um bar também aqui em São Luís, que era o Eitza, né. Então ele colocava um dia dentro da programação do bar dele de vinil, onde as pessoas discotecavam, os amigos ali, ele sabia conhecer quem tocava e etc. Então a ideia inicial era entre a gente ali, né? E não, tanto é que eu nem divulgava assim, né? Não divulgava tanto. A gente inaugurou esse ponto, no caso há 3 anos atrás, com uma feira de vinil, né? Onde agregou. Já era ali no Coajap. Já era no Coajap, né? Entendi. Rolou essa ideia de fazer uma feira de vinil para justamente jogar para o Maranhão que existia um cenário ali de vinil, enfim. Mas a ideia do clube não era assim ser muito exposta, né? Sim, e as pessoas foram descobrindo, assim, foi uma surpresa, né, nesse sentido. Entendi. E pessoas novas, assim, que não viveram essa época do vinil, foram descobrindo, foram se apaixonando e disseram, pô, como é que o som sai daqui, desse plástico aqui e tal. Quando você estava ali no clube, vocês ouviam mais na vitrola, né? Porque lá no Low tem a controladora lá, né? Não, lá é tudo analógico, né? Não tem equipamento digital. Não tem, não. O que eu quero dizer é, tipo assim, porque quando chama o pessoal pra discoteca lá, tem aquele equipamento que é mais caro, né? Quando vocês estavam no clube, era mais cada um na sua vitrola. Não, sempre teve, na verdade, os toca-discos. Os toca-discos. Porque a ideia era a ideia dos dois aparelhos, né? É mais pra dinamizar, pra não ficar aquele espaço entre uma música e outra. Não foi pensado de forma profissional, né? Porque são equipamentos profissionais com uma estrutura no layout profissional, para discotecagem, né? Justamente para ter esse dinamismo, de terminar uma música e começar a outra, né? Sim. Só que a gente colocou mesmo para não ter essa latência ali, uma lacuna ali entre uma música e outra, né? Entendi. E é isso. O meu primeiro contato, assim, com discos também foi por causa da minha mulher, que hoje a minha esposa era namorada na época, foi com o Tarsila. E essa coisa que tu falou que era uma coisa solitária, realmente, né? Eu acho que talvez o teu ponto quando tu abriu fez que quem curtia sozinho, como esse cara, tem outros caras que nem eu que ouvem isso aqui. E eu acho que, tipo assim, a minha própria esposa, como eu já te falei algumas vezes, né? E meio que encontrou um propósito agora. Além de comprar e ouvir em casa, agora ela consegue, tipo assim, compartilhar com outras pessoas, né? E isso é massa, né? Sim. O projeto da Low nesse sentido. Tu ouvia em casa sozinho, hoje tu ouve com outras pessoas. Cara, e criou-se uma rede, assim, né? Como tudo foi meio por acaso, né? Eu acabei visualizando algo que não foi pensado, que é justamente uma rede de amizade, né? Amizades e pessoas querendo adentrar no hobby. E quem já foi na Low, né? Quem não foi, eu convido aí. É um espaço que ele é muito agregador, assim. O público é muito aberto a... Né, e quando é que tu teve esse estalo assim? Agora não é mais um clube, agora já é um local aqui que recebe um Zeca Camargo da vida. Cara, então, já foi diante
né, das redes sociais, na verdade, né? Então, assim, eu nunca pensei, nunca, na verdade, nem investi em uma publicação em massa, assim, para, né, para todo mundo ir, até porque o espaço é pequeno, é limitado, né? E existe uma proposta por trás daquilo ali, né? Todo mundo chegava e no começo, tem que ampliar para... Cara, não é a proposta é ser intimista mesmo, pequeno, né? E o foco maior é a qualidade de som, sabe? Então, para poder, eu tento, né, foi projetado para tentar extrair o máximo da qualidade do vinil, né? Então, a questão de ampliação, nunca pensei, eu sempre fiquei preocupado com a questão do público, né? Não imaginei que viria a tendência, inclusive, quando eu abri a Low, muitos amigos começaram a me mandar links de algo que estava surgindo no mundo, inclusive, que são os listening bar, né? No Japão começou a surgir, que é barra de audição, que é um bar que ele é pensado, né, só com som para escutar música mesmo, assim, de qualidade, para tentar, né, então com foco nos drinks e um negócio bem diferente do que a gente entende por bar, né, listening bar. Só que assim, eu nem sabia que existia, na verdade foi surgindo essa tendência, então meio que eu atirei onde não vi, né? Sim. E deu muito certo, né? Mas a ideia é essa, assim, o foco era esse e foi começando a se propagar através de redes sociais. Inclusive, eu até lembro, foi uma pessoa que foi visitar, gostou muito e postou no TikTok, né? Aí depois disso viralizou, o vídeo dela viralizou. Foi. E aí no outra sexta-feira, né? Que o clube acontece às sextas, né? Começou a lotar, assim, muita gente nova. Virou um lugar instagramável, né? Instagramável e enfim. E tu consegue ter um filtro, assim, das pessoas que mais vão, se são da faixa etária de idade, alguma coisa assim? Então, mudou muito. Mudou o público bastante, assim, do começo, né? Que é aquela história, assim, foi acontecendo. Então, quem ia no começo é quem era geralmente a galera mais 40 mais, né? Que já sabia, né, conhecia o vinil e já foi no foco de ouvir aquela qualidade, relembrar músicas antigas e tal, aquela nostalgia. Não existia muito artista atual que estava gravando disco novo, né? Disco em vinil, no caso. Então tinha mais coisa antiga mesmo, né? Então era um público mais antigo. Mais velho, que ia para uma outra proposta. Inclusive tinha gente que levava vinho, né, para beber um vinhozinho sentadinho, era tudo muito comportado. E aí começou a virar essa ideia da galera querer dançar, né? E foi meio que mudando gradativamente o público. Mas hoje, dependendo do tema, né, que a gente costuma fazer alguns teminhas ali para não ficar a mesma coisa, então a gente costuma fazer sexta passada foi em homenagem ao Dia do Rock, né, que foi dia 13. Então, dependendo do tema, é um público diferente. Né? Então, toda sexta-feira, assim, sempre tem gente que está indo pela primeira vez. Tem gente... Então, consegue atingir todos os públicos. Todos os públicos, né? Mulheres, inclusive. Eu não sei se eu tô ficando velho, mas eu já tô ficando aquele cara meio chato, assim, pô, que diabo que essa gurizada tá vindo pra cá? Porque eu acho que eu peguei o finalzinho ali desse público, só era a galerinha mais... Sim, sim. Tanto que eu falava com os amigos, porra, a gente descobriu um bar aqui massa no Coajap, pô, só 40 a mais, galera de boa ali, ficar sentado, cada um na sua, bebendo, ouvindo um disco. Aí, de repente, começou umas 2, 3 sextas depois, começou a encher demais. Eu, porra, bicho, que diabo aconteceu? Aqui, Eurico, não tô sem mais nem comprar bebida, tanto guri é esse aqui. Essa galera tá ouvindo o disco, da onde que tá ouvindo o disco? Cara, então, e assim, tem um parceiro hoje, uns parceiros, na verdade, que é a galera do Brisa Discos, né? Que eles, na verdade, eles surgiram dentro da Low, assim, né? Eram amigos meus já, que da primeira feira que a gente rolou, que foi a inauguração da Low, a gente chamou os expositores que a gente já conhecia, a galera que já vendia disco, a maioria era sebo que vende livro, discos antigos, né, na verdade. Na verdade, eu não conhecia ninguém que tinha disco novo para vender, né, nesses primeiros meses, né, primeiras feiras. E Kiko chegou e perguntou, cara, eu posso levar uma caixa de disco para vender? Beleza. Pegou e foi, né. Aí, eles ficaram espantados, né, assim, porque era um disco deles usado que não queriam mais e botaram para vender e venderam muito bem, ganharam uma grana. E aí surgiu a ideia, que aí depois eu conheci o Paulo, né, que é o sócio dele da Brisa, e eles surgiu a ideia deles criarem a Brisa Discos, né. Mas... E por conta deles, assim, foram grandes parceiros, são grandes parceiros, na verdade. Eles conseguiram se organizar de forma, assim, cara, com excelência mesmo, né. Criaram um site...
E Já hoje... fizeram até disco, né? Pois é, Bandas fizeram, aqui viraram um locais. selo, né? No qual que eles estão prensando disco, fazendo produções de disco, né? O primeiro disco da Tribo de Já conseguiu fazer parcerias, né, belíssimas, né? A Souvenir, a banda daqui de São Luís, inauguraram. A Bastards, né? Que tá levando o vinil pro Brasil todo, aí onde eles vão fazer show. Massa. E o de Gugs recente, né? E eles tiveram, assim, foi algo muito bem pensado, né? Que eles quiseram atingir esse público jovem, né? Fazendo o quê? Trazendo discos novos para vender. De artistas novos, discos novos, lacrados, que até então aqui no mercado maranhense a galera focava mais em disco antigo. Né? De produções antigas da década de 80, 70, enfim. E isso eu acho que favoreceu para a mudança do público. Né? Não só da Low, mas do cenário do vinil aqui, assim, da faixa etária de quem consome vinil aqui. Né? Porque hoje é sabido que o vinil, né, ele é um item colecionável. Sim. Né? E por estratégia mesmo comercial, eles fazem discos com que seja atrativo para o jovem, para colecionar, o disco coloridinho ali e tal, com um encartezinho legal, né? De artistas que até então não são da época do vinil, né? Até pra atingir esse público, né? Que tá consumindo, né? Muitos compram disco, mas não tem nem aparelho. Inclusive, eu comprei o do Gugs porque eu sou muito fã dele. Uhum. Mas não tenho tocar-disco, eu vou ouvir isso como? Nem sei, mas eu comprei. Sei lá, pra eu ter, guardar. Pra ter isso. E eu acho legal, acho interessante. Aí agora eu quero comprar um toca-discos e quero colecionar. Mas assim, eu comprei mesmo só porque era dele, sabe? Do artista que eu gosto. E ficou bonito, eu vi a foto da história, ficou né? legal, Ficou massa. Ficou muito bom, muito boa produção. Porque fica tipo um quadro ali, tu pode botar numa estante alguma coisa, já dá um... E é isso aí, um tem toque gente que tipo, já curtiu o artista no Spotify, pô, lançou vinil, aí, né, virou um item físico, assim, tem toda uma magia, assim, que depois acho que a gente vai comentar sobre isso aí, do vinil, né? Assim, tu veio que meio que na contramão, né? A gente tá no mundo do streaming e tudo mais, a galera ouve tudo no fonezinho, em casa, sozinho também, mas tu tá conseguindo tu criou um movimento, né? De fazer as pessoas sair de casa pra ouvir música e ainda através dos discos, né, pô? Sim, sim. Eu acho comunidade, né? eu acho que no máximo que eu fiz foi sair de casa pra ouvir CD na casa de algum outro, nem disco que eu peguei mais. Sim. Na minha geração, e como é que tu te sente, assim, tu entende esse peso, assim, Sim, claramente. esse movimento, porque, cara, é absurdo. Teve o dia do Zeca Camargo, ele vai falar mais pra frente também, mas a gente nem entrou de tanta gente que tinha e só menino, assim, de 20, 19 anos, que a gente ficou assim, besta, né, na fila lá, querendo curtir o som. Sim. Cara, então, esse movimento, como eu te disse, como tudo foi natural, era o que acontecia antigamente, pô. Quais eram as fontes que tu podia curtir música? Era rádio, fita cassete, que surgiu mais recente, né? E vinil, né? O CD já é da década de 90, aqui no Brasil, né? Então, as pessoas... E sempre foi caro, né? Sempre foi caro, eu lembro disso, né? Por isso que eu digo que meus pais faziam investimento, porque a gente não era de família rica, né? Mas eu tinha muitos discos lá que eu sabia quem era a coleção de papai, o que estilo de música que meu pai gostava, que estilo que minha mãe gostava. Sim. Né? Então não tinha foco em TV, era som mesmo. A gente tinha um 3 em 1 que era caríssimo na época. Tem muitos relatos de pessoas mais velhas que diziam que financiavam tipo carro, sabe? Que era tão caro e botava na sala ali como se fosse um troféu ali, no 3 em 1, Sonzão. Então, as pessoas, nem todo mundo tinha. Então, pra tu ouvir uma música legal, de um lançamento no disco, tu tinha na casa de outra pessoa pra ouvir junto, e ouviam junto e tinha aquela resenha. Então, foi meio que isso, assim, né? Essa ideia das pessoas saírem de casa pra... Né? E os jovens descobriram. Né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Cara, assim, uma coisa que eu tenho percebido também, que eu tava até discutindo com a mulher em casa de novo, era sobre isso. Parece que não só na música, mas parece que a gente, enquanto sociedade, está tendo um retorno, assim, o caseiro, o que é feito ali à mão, né? A gente estava discutindo outro dia sobre isso, porque foi um vídeo que a gente olhou, né? De encomendas de... aquele trabalho que é artesanato também, que muitas mulheres trabalham, como é que é o nome, né? Nem Macramê. Eu esqueci agora o nome, mas enfim, desde a construção das casas, né, que hoje a gente vê que, tipo assim, o capitalismo meio que
tendencia... Acabou destruindo, eu acho que identidades, né? Uhum. Parece que as pessoas não têm mais identidades hoje, é tudo plastificado, desde a música, o mesmo álbum, tu não sabe o que o artista ali, porque o cara é de sertanejo, mas canta pop, aí todo mundo é pop agora, não tem mais rock, não tem mais uma coisa. E tipo assim, só que a gente tá sentindo que tá vendo esse movimento, né? Por procura do disco, por procura do material ali feito à mão, né? É porque assim, o vinil em si é uma cadeia, movimento uma cadeia, né? Que é tipo assim, eu sempre digo que o Spotify ou outras plataformas, né, de streaming para ouvir música, a gente tem tudo, mas não tem nada, pô, sabe? Porque eu tenho tudo no meu Spotify, mas eu não sei o que eu quero ouvir, sabe? Porra, eu também tô passando por essa... eu vou ouvir porque eu não sabe, pô. E aí o algoritmo vai te mandando umas paradas que tu relacionadas ali que tu gosta, então tu sempre fica naquilo ali. E parece que tu tá vendo a mesma coisa sempre, né? Aí quando é uma descoberta que ele te joga, um algoritmo para descoberta, é uma coisa nada a ver, um sertanejo, uma parece que eu não curto. Então é totalmente fora da curva ali. Enfim, acaba eu tenho essa sensação, né? Por isso que eu não gosto de, né? E aí o que acontece? O vinil tem uma magia, a questão física, assim, não mexe só com a questão auditiva ali, né? São vários sentidos, né? O toque que tu pega no disco ali, né? Físico, tem uma capa, tem uma direção de arte, tem um artista que prepara a capa. Então são vários sentidos ali, visual, sabe? Então é uma cadeia, até na produção mesmo de um disco, né? Que eu acho que isso é o que justifica ele ser caro. Não... Tem coisa que é absurdo, óbvio, né? Como hoje em dia o disco pra mim é meramente comercial, de artistas novos que vendem, ok. Mas assim, se tu for parar pra pensar e analisar, ele é caro porque a cadeia dele é muito maior do que simplesmente tu lançar uma música no Spotify, né? Sim. Que só o dono do Spotify ganha dinheiro. Exatamente, o artista não mais isso. Então, é foda. Sabe? E aí, tipo, a fábrica lança 100 mil cópias, beleza, o artista ganha por aquilo ali, mas pô, o disco bombom vai lançar outro, ele lança com um custo maior, e eu creio que eles repassem isso pro artista também, né? Sim. E isso vai fazer atrair ele a fazer shows, enfim, sabe? E tem mais um outro produto para agregar junto com o show, de vender disco, saca? Dentro ali do show, enfim. Então é isso, assim, eu acho que a diferença maior é com relação ao que a gente tem digital, né? Eu não sei, porque eu não sou músico, né? Eu nunca lancei uma música em plataforma, mas eu ouço bastante que a galera que eles não ganham praticamente nada, não ganham nada, né? E existe simplesmente para eles divulgarem e um dia, sei lá, quem sabe viralizar e bombar e fazer sucesso, sabe? Então é um negócio meio que, né? E é mais ou menos isso. Entendi. O que a gente tava falando? Exato. Tem a gente que trata o vinil com saudade, né? Mas a gente já percebeu que o mercado também começou a se atentar a isso, né? Tu acha que vai chegar algum momento que... Assim, eu acho que as vendas já estão até mais exponenciais do que já foi um dia, né? Mas... Não, acho que não. Não? Hoje tá mais só porque é isso que a gente estava falando antes, de ter algo ali artístico em casa, de ter uma coisa nostálgica mesmo ainda. Isso. Na verdade, hoje, isso é a minha opinião dentro de informações que a gente, né, que a gente está ali vivendo, enfim. E falando de parte técnica, né, para mim, né, como detentor de um conhecimento técnico ali, eu sei que é puramente comercial, né? Porque hoje a gente tem o que há de melhor de captação de áudio, né, de forma digital. Sim. Certo? Só que a gente não tem uma mídia digital do que hoje as captações são feitas para o streaming, né? Então até CD, ninguém grava mais CD, por exemplo. Ninguém tem nem aparelho para ouvir CD. Que, na verdade, ali é o que a gente tem de melhor de questão de qualidade musical, né? Assim. O CD morreu mesmo, né? Porque eu não sei onde ouvir, né? Pois é. Nem no carro o cara ouve. Então, o artista que tem hoje, né? Tem isso, tem um que há de melhor de captação digital, grava em vinil, para mim ele faz um downgrade, assim, de qualidade. Sim. Né? Então a gente às vezes romantiza, o som do vinil é melhor. Não, é melhor em que sentido, assim? Ou, tipo, eu captei digital, eu vou transformar para vinil, eu tô fazendo um downgrade, porque eu tô tirando de uma mídia digital, que qualidade superior, e jogando pro analógico, onde tem ruído. Pura mecânica aquilo ali. É uma agulha que encosta mesmo, raspa num material plástico,
Então aquilo gera ruído. Mas será que não é isso que tá fazendo a gente querer esse retorno com o humano ali? Porque Não, talvez o digital é tão perfeitinho que, tipo assim, eu tava até brincando, que os artistas agora, jogadores de futebol, parece que todo mundo tem até a mesma cara, que os caras fazem plástica e fica tudo igual, pô, tudo plastificado, sabe? Talvez essa coisa que é o... Não é? Mas claro que não, só que tipo assim, eu acho que pro artista não compensa, né? O cara vai investir ali pra vender disco, ele não vai render, né? O pior que é porque tem outras coisas. Tem o item colecionável e hoje é muito caro, né? E como eu tô dizendo, assim, essa questão, eu gosto do chiadinho do vinil, do ruído, isso não existe, pô, porque o equipamento bom, ele não gera ruído. Entendi. A gente tá acostumado porque é isso, assim, como sempre foi caro, tudo. Tu tem uma estrutura de vinil, uma agulha, tem agulha de sei lá, de 5 mil reais, sabe? Sim. Então, vários tipos de agulha equipamento, tem salão de audição de 200, 300 mil reais, de valvulado, enfim. Que te entrega uma qualidade perfeita, assim, sem ruído, sem nada, mesmo tendo esse atrito mecânico ali, né? Sim. Então essa ideia de, o chiadinho do vinil, é porque na época a gente só conhecia o que era mais barato, assim, o que tinha mais barato no mercado, né? Uhum. E é isso, então o artista que pega o digital e grava hoje, pra mim é meramente comercial. O som do vinil é melhor em que sentido, por exemplo? Na época que só existia vinil, né, e tu pegar uma gravação antiga da década de 70, né, e for digitalizar aquilo ali, vai haver perdas, né? Então, em um disco que foi gravado de forma analógica, tu passar pro digital, realmente o analógico vai ser mais fiel a de como foi gravado, né? Não necessariamente vai ser melhor. Sim. É melhor porque ele é orgânico, ele é mais orgânico, né? Então, se tu perceber em uma estrutura de vinil de equipamentos analógicos, valvulados, né? Eu, por exemplo, em casa eu utilizo equipamentos assim. Tu consegue ver que é uma parada totalmente visceral, muito mais visceral. Não tem uma equalização onde fica tudo certinho, né? Tem discos que tu ouve que parece que tu tá vendo os caras ali que quando entra o solo de guitarra o cara mete e vai lá pra cima, assim. Né? Então vira um negócio orgânico, mas isso de gravações da época, né? Uhum. Hoje é tudo digital, que, como eu falei, que tem a melhor qualidade possível. Existe uma mixagem que deixa tudo muito certo. Assim. Até no vinil. Então perdeu a graça. O cara só lança só pra dizer que exato. Então, por isso eu digo que eu acho que é um downgrade. Né? Como se fizesse um downgrade, mas isso só atendendo a questão comercial do mercado. Sabe? Porque hoje é a tendência. A capitalismo é foda, né, bicho? Foda. Querem disco? Então bota aí esse disco aí pra essa galera aí. Cara, que loucura. E no processo inverso, óbvio, vai ficar pior porque tu vai perder de como foi captado, né, originalmente ali, né? Então é isso, mais ou menos essa diferença, que às vezes as pessoas confundem. Ok. Mas, cara, é muito bom assim, tipo assim, eu comecei a ter experiência recente com isso, mais que eu nem, por causa da mulher, e traz essa coisa mesmo, né? Quando eu botava pra ver o que diabo é esse, que som é estranho esse. Antes de começar a música, começa toda uma coisa que lembra. Eu sempre gostei muito de filme, de cinema, né? Sim, sim. E me remete muito àquela cor de filme, até mais antigo e tudo mais. Eu, caralho, que parada massa no primeiro momento. Aí, quando a gente, por exemplo, comprei agora até um da Cássia Eller recente, né? Quando tu bota pra ouvir, tu consegue ouvir o disco todo. Tipo assim, tu tem aquela relação ali com o momento, é um momento, né? Pô, vamos botar aqui um disco pra ouvir. E aí tu ouve, aí ele para, dá o estalozinho, tu vira ele. Então é toda outra coisa que hoje, por exemplo, tu bota no... eu boto no Spotify minha música aqui, bicho, eu não sei nem que... Tu te expõe, já tá uma outra artista que tu nem... Começa de uma música, termina de outra... Passou, só tá ali no ruído na nossa cabeça. E é essa magia que eu digo, assim, do vinil, né? Ele te força até tu levantar pra tu ter o contato físico de pegar o disco, virar né? E as minhas descobertas no vinil, inclusive, quando eu tô ouvindo música, eu tenho minha coleção, vou passando, eu lembro, eu quero ouvir Led Zeppelin. O disco eu vou pegando e eu encontro outros que eu nem lembrava que eu tinha, que massa, eu vou ver isso aqui. Sabe? Esse que é o algoritmo. E estimulando teu cérebro ali. E o foda disso ainda mais, tipo assim, eu vi uma banda que não Led Zeppelin no disco, porra, eu gosto, sempre gostei. Quando eu vi no disco pela primeira vez, eu, caralho, tipo uma parada bem visceral mesmo, né? Exatamente como a banda queria, né? É isso, porque foi a forma de captação, isso independente de equipamento, foi analógica, né? Então é aquilo, é diferente. Sim, né? É diferente, tu consegue ouvir umas harmônicas, enfim. Né? Então é mais ou menos isso, cara. Essas são sensações ali, agrega uma série de coisas ali, te força a tu ouvir o disco todo, né? Sim. Por ter esse trabalho de ter que levantar pra tirar pra... não, deixa o disco rolando e tu acaba... Inclusive eu tenho até um set que eu faço, né? Que eu toco de vez em quando brincando, né? Um set de descobertas, assim.
né? Que é 7 descobertas. São músicas, né? Que estão dentro de discos até clássicos, às vezes, de artistas clássicos e tal. Clássico, eu digo assim, conhecidos, né? Uhum. E que tem músicas ali fantásticas que estão dentro de álbuns, né? Que na época, o vinil é gravado por tempo, ele não é por dados, né? Diferente do CD. CDs são dados. Então, é medida em megabytes. Uma música tem 10 megas e o CD tem capacidade de 700 mega, né? Então, tu tinha que fazer músicas para caber naquilo ali, um exemplo. E o vinil, por ser mídia física, analógica, é tempo, sabe? Entendi. Então, ele tem, eu não sei, não lembro ao certo quanto tempo, mas digamos que é 80 minutos. Então, tu tem que gravar várias músicas dentro de 80 minutos. Por isso que as músicas eram mais curtas, quando o artista queria colocar várias músicas no álbum, né? Sim, pode crer. Tipo assim, o Souvenir, que é a banda daqui, né? Eu comprei o disco deles. Sim. E tem muita música mesmo que eles tiveram que cortar ali, adaptar diminuir e deixar curtinha pra caber todas que eles queriam colocar, né? Só quem quebrava era o Pink Floyd, né? Que é foda. Era um disco por música. Música por disco. E eles não abriram mão e, enfim, quebraram vários paradigmas com relação a isso. Mas era isso, né? Então a questão do tempo e, então não vai te levantar pra mudar uma música, pra trocar, né? E tu acaba descobrindo coisas boas, né? Coisas massas, assim, de músicas fantásticas de artistas que estão ali dentro. Tu tem que ouvir, né? Sim. Então não fica perdido aí como fazendo comparação com o stream, né? Quem grava um álbum de stream, assim. Tu ouve as que estão bombando, mas as outras, já pula. Assim. Só um single então lá. Então acaba se perdendo na Às vezes na tu história. Bota no artista ali, tu só bota as melhores, tu nem ouve o álbum do cara, tu nunca nem ouviu um álbum do cara e diz que curte o cara, sabe? É foda isso aí. Né? A gente tava falando então são vários estímulos. Tava falando de qualidade aí, continuando ainda falando sobre isso, pra não perder o fio da meada. Tava falando antes de começar, tu tava me falando um pouco que até o material do disco em si influencia, né? Que essa questão, por exemplo, do disco colorido. Te liga nessa, né? A questão do disco colorido é até uma jogada do capitalismo também, exato, porque é mais barata, não? A demanda. Explica aí pra gente como é que influencia, o que é, por que o pretinho é... Eu vou fazer uma relação de Preto qualidade. sempre foi superior, né? Em tudo, incrível. E aí, relação de qualidade e o que o mercado precisa, né? Na época em que o vinil só tinha aquilo ali, enfim, não tinha uma tecnologia, né, melhor ali. O material em si, o insumo, o vinil, né? O plástico, aquele plástico ali, tinha abundância e as fábricas faziam 100 mil cópias, né? Tinham diversas fábricas, enfim. Hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem poucas, né? Até no mundo diminuiu bastante, muitas máquinas... inclusive as gravadoras de hoje que prensam disco são máquinas que estavam sucateadas, eles foram restauradas para poder funcionar novamente, né? E o grande problema de hoje da indústria é o insumo, é o vinil, o preto, aquele preto ali, né? Não tem vinil de outra cor. Então, qual foi a solução, né? Pega outros materiais, inclusive materiais recicláveis, né? Tem disco de PET, né? Garrafa PET. De reciclado, né? E jogar no mercado assim, coloridinho, botar várias cores, né? Para atrair o público jovem e suprir a necessidade deles de terem um insumo bem mais barato, né? Só que em questão de qualidade, né? Isso a gente não percebe em qualquer equipamento. Tu tem que ter um equipamento que, né? Perde, assim, em questão de qualidade. Certo? Então... eu acredito que tenha mais perdas nas fábricas também, né? Porque muito disco, parece que a experiência que eu tive, muito disco às vezes é gravado com problema mesmo, assim, sabe? Enfim. É mesmo? Eu peguei muito disco que... Problema físico mesmo, assim. E por conta do... Não é porque eles erraram, é por conta do material. É muita diferença, assim, sabe? Sim. Mas, assim, como o mercado, a maioria dos equipamentos que tem hoje, e são de baixo custo para atender aquela demanda da galera mais jovem, que não é tão exigente com questão de qualidade, né? É mais outras questões de estética, de colecionismo. E eles adotaram outros materiais, cores, discos, né? Sim. Inclusive, eu tenho discos novos. Por exemplo, eu tenho um de Cassiano. Não digo nem Cassiano, tem um Pérola Negra da época, né? Que era vinil e tal. É uma qualidade. O que saiu novo, que é marrom, é outra totalmente diferente, assim, sabe? Perde quase em tudo, né? Assim como de Sandra de Sá, também já testei, enfim. Então, é mais ou menos isso, assim. Foi algo que surgiu e, de certa forma, foi melhor para eles na questão comercial. Atraiu o jovem, disco verde, né?
legalzinho pra tirar uma foto, né? Botar no Sim. Instagram. Tem uns que são coloridos, assim, psicodélico, né? Uhum. Mas tratando de qualidade, é inferior. Cai muito, né? Cai muito. A gente conversou aqui com a Carla Freire também, né? Falando um pouco da história do reggae. E ela falou que tinha um grupo daqui, os como é que é o nome? Os percussores, né? Que eles iam pra qual foi o país que ela falou? Era pra Jamaica mesmo? Jamaica. Jamaica. Galera, Comprar disco e tudo mais e trazia. E a gente sabe que a questão da raridade também aumenta o valor demais do disco, né? Ela até citou que tem uma colecionadora que só compra disco de reggae. E aí essa mulher comprou um disco só, né? Um disco que tinha só um single no disco. Sim. R$6.000. Sim, sim. Tu pode falar um pouco de valores assim pra sempre? Cara, O que tu já viu assim de absurdo? O que tu não viu? Alguma Tem curiosidade? muita coisa. Aqui no Maranhão tem gente que Sim. paga mais que isso pra ter um disco ali, uma música só? Cara, assim, só abrir um parênteses que tu me lembrou agora aqui, dessa questão da cultura do vinil. Eu acho que, por exclusividade aqui do Maranhão, o único nicho musical, o único, digamos assim, ritmo do colecionismo de vinil que não morreu foi o reggae, assim. Desde a década de 70, onde só tinha isso, muitos DJs daqui, galera do reggae das antigas, né, iam lá para Jamaica comprar disco, que lá é a mudança constante, né, de ritmo, de dub, né, das vertentes do reggae. Eles compravam disco de $1 na calçada, assim, né, e traziam para cá. Tinha isso também. Né, então nunca morreu o reggae, sempre teve o vinil no reggae, né, na verdade. Desde o início até hoje. Cara, sempre teve festa de reggae, teve aquela competição, né? Então, quem tem a coleção antiga não vende, sempre teve guardado ali. Tinha uma competição, né? Que eles riscavam o selo, iam lá na Jamaica, traziam, e riscava para outra pessoa não saber que é. Ah, que melô, tô trazendo novidade. Aí, Pode crer. né? E riscava para ninguém saber o que é. Massa, isso é massa. Isso nunca morreu, assim. Quem era colecionador dessa época, eles não se desfizeram, eles não jogaram fora os discos dele na época que teve esse advento do CD, né? Que a galera, lixo tecnológico, pode jogar fora. Eles não jogaram. Então tem muito disco, muito colecionador que ainda tem até hoje, né? Sim. E só pra eu lembrar do... Assim, o que foi que tu já viu assim de tá, de meu Deus Cara, do céu. eu ouço... Tem amigo meu, isso não... Tudo que tu imagina, o valor que tu imaginar, né? Mas o mais curioso foi uma história de um amigo meu próximo, que ele tinha garimpou um compacto aqui em São Luís mesmo, né? Compacto que, assim, compacto é aquele disco menorzinho de 7 polegadas, pra quem não conhece, que era um recurso antigamente, né, de promover o disco que ainda ia ser lançado. Então, geralmente, era como se fosse um promocional, assim. Sim. Eu vou lançar o álbum tal, Michael Jackson, Off the Wall. Aí ele já fazia um compacto com duas, no máximo 4 músicas, né? Porque era por tempo, né? A gente lembra. Lançava os singles com um discozinho menor. São os principais. Olha, quero que bombe essa e essa e essa. E lançava, dava para as rádios, mas, pra ficar tocando direto, tocando até bombar. Dava pro diretor, enfim, de gravadora, essas coisas. Então era aquele disco pequeno, né? E aí eles faziam como promocionais, né? E hoje, ele não é muito bem visto. Assim, não é que seja bem visto, mas ele não é muito interessante pra muita gente, assim. Porque por causa disso, só tem 2 músicas e tal. E por isso, assim, quem coleciona compacto acaba ficando raro, né? Os compactos são raríssimos. Não era nem comercializados, né? Pelo visto, eles só era mais distribuído, né? Hoje mas é muito barato, a galera não dá importância, né? Eu tenho coleções, eu tenho um case cheio só de... Consigo fazer um set só de compacto, assim, variado. Daqui a alguns anos tu vender bem mais caro, né? Não, eu não tenho tanto caro, eu não tenho... Tem uns raros, né? Tipo Imagine, John Lennon, saca? Que é só compacto. Enfim, que eu creio que seja caro, não tão, mas enfim... E esse amigo meu fez um garimpo aqui em São Luís mesmo, de um disco, né? Eu não lembro qual é, mas ele contou essa história e postou. E um amigo dele que é DJ do Sul, né? Que ele é do Sul, postou na rede social dele. Pois um cara chegou, eu não lembro se é de Recife, não lembro de onde é. Só sei que esse DJ entrou em contato com esse amigo dele, louco por esse disco. Aí esse DJ falou, tem um fulano de tal que entrou em contato comigo que tá louco por esse disco. Não sei o que. E aí perguntou quanto é que era, né? E eles, ele com a ex-companheira dele jogou um preço assim, assim, tirando onda mesmo, saca? R$50 mil, né?
Cara, passa o Pix. Não, aí o cara disse que mandou uma mensagem de volta, né? Cara, 40, tu não faz por 40? Saca? Esses caras, eles pegaram sujo. Caramba, bicho. Saca? Ficou louco e tal. Aí ele meteu, vou pensar. Aí ela, não. Aí, como eles viram que era um negócio sério, aí aumentaram, não, 45. Eu acho que morreu uns 43, alguma história assim. E o cara, esse disco era tão importante pra esse cara que ele disse que queria o disco, mas ele não queria pra mandar pro correio nem nada. Ele vinha buscar. Ele não podia vir buscar, mas ele queria pagar a passagem pra esse companheiro desse amigo meu ir de avião pra lá só pra entregar o disco e depois voltar. Ele ia pagar a passagem dela só pra ele ir e voltar. Foda. Entendeu? E aí desenrolaram. Eu ainda pedi uma hospedagem, ó. Quero uma hospedagem aí final de semana e tal. Eu não lembro como eles desenrolaram, assim, de enviar, mas concretizou, assim. E pra eles era um disco que não era tão... Sim. Sabe? Então tem muito pesquisador, muito DJ pesquisador no Brasil todo, que eles são, né, estão já nesse patamar de ter coisas raras, assim, né? Eu mesmo, particularmente, eu tenho uns discos que eu não comprei caro, saca? Então ainda tem isso. O vinil é como se fosse a melhor bolsa de valores. Sim. É um negócio que quem comprou muito disco antigo, assim, na época que tava nesse advento aí de lixo tecnológico, hoje em dia, né, os valores são em 3.000%. Assim, né? Tá, sim, ela tem um tio que tem um monte de disco, rapaz. Ela deu uma porrada de disco pra ela outro dia, ela botou no grupo lá, disco que vale 2 mil, minha irmã, bora vender tudinho. Aí, enfim, mas assim, tu vai vender, tu não vai ter mais esse disco nunca mais, porque a tendência é ficar mais caro, né? E tu vê que são discos assim antigão, que ele comprou, acho que na juventude na dele, época, tem até hoje um monte sim, mesmo. Sim. Se o cara fizer ali, acho que dá uns 40 também, né? Se vender tudo mais. Eu tenho disco que eu ganhei, pô, de Marco Ribas, ganhei de presente, saca? Quando eu fui pesquisar o disco, é 2 pau, 2 mil, saca? E o cara garimpou em Ribamar, uma senhora que tinha lá, garimpou e me deu de presente, toma esse aqui, ó. Tem um assim que é tua herança, assim, que tu fala, esse aqui nem por 1 milhão. Cara, tem vários, não é só um não. Tem vários, cara, que, sei lá, eu posso dizer... Cara, tem muitos. Assim, eu acho que... Algum ali que foi do teu pai, da tua mãe, alguma coisa mais... Tem um Demônios da Garoa que era do meu avô, saca? É um disco comum e tal, mas tem um valor sentimental. Tem um de Tim Maia também, que era de uma tia minha que falecida, irmã do meu pai, que também... Só tem o disco, não tem nem a capa, ele tá dentro de outro disco. Eu tenho até a edição mais nova, assim, regravado, né? Sim. Mas, enfim, tem um também que eu vejo assim como mais raro, assim, que hoje é difícil de me desfazer, é o de Tim Maia Racional, volume 1. Eu tenho 2 da época, né, volume 1. Eu tenho 5 deles. Eu vi outro dia um stories teu com um monte de mesmo disco. Eu vou ter 6, porque eu comprei um que é de um clube de assinatura que tem, de uma empresa aí, e eles mandaram um empenado, eles, não pode descartar, vou mandar outro, né? Tu descartou pra pouco. Dá pra ouvir. Então, enfim... Ainda vou lançar o 3º, enfim. Aí eu tenho 2 da época original mesmo, né? Porque tem toda uma história por trás desse disco, né? E é uma história um pouco longa, acho que não dá pra contar aqui, né? Depois vocês pesquisem. Conta aí uma parte, né? Já começou, a gente tá aqui, eu tô... Tim Maia, né? Então, eu não sei que época da vida dele, ele entrou numa seita, né? Da cultura racional. Sim. Inclusive tem até na Lowell, tem esse livro exposto, tem um livro lá, né? Quem quiser ler com calma aí. Eu vi no filme, né? Retrata isso aí brevemente. Brevemente. Que ele entrou nessa seita onde tinha como se fosse uma purificação, tinha que fazer uma purificação, né? Porque eles acreditavam em alienígena, inclusive. Sim, né? Uma onda. que tipo, a gente não podia beber, fumar, nem nada. Não podia fazer nada, usar droga pra tu te limpar e tal, saca? Inclusive até com a banda, o filme retrata isso, que na banda ele obrigou todo mundo a parar de beber, de fumar, de não sei o quê, tinha que fazer tudo escondido. Virou aquele crente. Exatamente. E aí ficou nesse sentido, loucão. E só que assim, aí tem umas particularidades. Que foi a melhor a época que a voz dele estava perfeita, assim, né? Porque ele deixou de usar droga e não dormia certinho. Então é uma época, são gravações onde tu percebe, né? É notório que tá muito boa a voz dele ali, sabe? Porque, enfim, ele tava purificado racionalmente. E, enfim, musicalmente tá tudo perfeito, assim, saca? Assim, de questão técnica mesmo, né? E, tipo assim, ele já tinha um álbum gravado
antes da cultura, né? Ele só pegou e mudou a letra. Rola essa história, né? Também não sei até que ponto é verdade. Então já existiu os arranjos e a música para ser lançada enquanto ele era do mundo. Exato. Aí o que ele fez? Entrou na seita e pegou, trocou só a letra. As letras, né? Tanto é que a letra é meio, saca, bestona, assim. Leia o livro. Só fala, só te estimulando a tu ler, como se fosse uma propaganda da seita, né? E, enfim, mas a questão do arranjo é um groovizão bem pesado, né? E aí, quando ele descobriu que o líder da seita era um pilantrão, ficou puto, ainda tá no filme. Como muitos que tem. É foda. E aí descobriu, né, a realidade, né? E ficou puto e retirou do mercado, assim. O dinheiro, ele investiu, deu muito dinheiro pra esse cara, inclusive. E ficou puto e tentou retirar do mercado, então, e acabou se tornando um disco bem raro da música popular, né? Música brasileira, né? E é isso, é um dos que também... Mas, enfim, tem um monte, tem esse do Marco Ribas, inclusive, que é muito bom também, muito raro. Pra quem não conhece o Marco Ribas, também tem uma história massa. Enfim, tem uns que não são raros nem caros, mas eu tenho um apreço muito grande. Que tem uma... Tipo, eu posso citar aqui Cleito e Cledi. Eles têm um álbum que eu não sei qual é. Inclusive, essa música tá dentro do meu set de descobertas. Que eles... É Tassi, o nome da música. Eles gravam toda em Tupi-Guarani, né? E como se fosse um mantra. É um negócio lindíssimo, assim, saca? Sim. Tem o álbum do Caetano também, que eu sou fã, que é aquele bicho, né? Que tem Odara. Pensei que é aquele trans. Não, eu tenho o trans também da primeira prensagem, com a capa tripla também, que veio uma parada comercial da época que ele lançaram. Então tem toda uma história por trás também desse. Tem vários, assim, discos que eu evito até levar pra discotecar, assim. Sim, pra ninguém tocar. Eu só levo na louca. Até pra não arranhar também, né? Porque é muito sensível, né? Todo mundo sensível, é muito raro, pô. Então não é nem a questão do valor em si. Mas é colecionador mesmo, né? Tu vai levar coisas que... Tem histórias. Eu tenho história de um amigo meu, o Marco, companheiro, inclusive, que toca na Lô também, que roubaram uma caixa dentro do carro. Ele deixava dentro do carro, ia beber e tal. E teve um belo dia que arrombaram o carro dele e roubaram os discos. Aí ele fala, não é nem tanto por dinheiro, realmente. Mas é porque ele tem disco lá que foi roubado que ele nunca mais vai ter porque pela raridade, saca? Sim. E é isso, assim. Então eu tenho esse cuidado. Mas enfim, é isso. Quer puxar esse próximo bloco aí? Falar dos... Pode seguir. A gente viu que também vocês fazem alguns cursos lá, né? Teve até um que eu participei de ensinar a galera a tocar e tudo mais. E eu queria levar um ponto até legal que tu acabou criando um outro movimento, desde os movimentos que já tinha criado, que foi o Alô, né? Que foi esse projeto voltado até pra DJs mulheres. Eu acho que tu percebeu ali que era já muito o clube do Bolinha, bora botar a mulher aqui, né? Senão daqui a pouco... E aí hoje, a gente até participou agora, teve o projeto Elas, né? Que foi só DJ mulher. E hoje elas estão realmente... A concorrência aumentou bastante, né? Tem muita mulher agora participando, tocando disco e tudo mais. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu sentiu que houve essa necessidade mesmo de tu criar um projeto voltado para elas e tudo mais? Assim, cara, assim, como tudo na Low, não foi algo pensado, foi surgindo, né? A gente foi observando que o nosso público, inclusive, né, até pelas insights ali do Instagram que tu consegue perceber, é 60%, 70% mulher, né? Então, o público feminino acabou gostando, né? Sim. E tomando para si como um hobby, né? Que a gente sabe que, a mulher, por décadas, assim, não tinha nem o direito de ter um hobby, né? Tinha toda aquela, né? Então, eu acho que elas se sentiram muito pertencentes a isso. Eu posso, né? Uma parada de, né? Tanto é que tem muito feedback de amigas minhas, né? Que isso virou até terapia, pra própria vida, assim, né? Sim. Fazer coleção, ouvir música e tal, né? Então, foi algo que foi surgindo natural e sempre teve, na verdade, essa necessidade, assim. Eu lembro muito bem, no Dia Internacional da Mulher, no primeiro ano da Low, óbvio que tem aquela parte, a gente bora fazer uma homenagem e tal, né? E só que assim, não tinha nenhuma mulher que tocava. Sim. Sabe? Não tinha nenhuma e foi um negócio que foi assim, foi uma autocrítica de vocês também. A gente conseguiu olhar pra dentro assim, cara, que porra é essa? Aí o que a gente tinha em mão, assim, o que tinha em mão de ideia? Era foram sets de mulheres, né? Assim, de artistas, música só cantadas e feitas por mulheres. Só que quem tava tocando era só homem. Tocada por homens. Pois é. Saca? Então era o que a gente tinha em mãos, porra. Aí começou. Aí depois
teve uma outra festa de mulher que eu não lembro se era Dia das Mulheres, se era no outro ano, não, mas acho que foi antes. Que eu comecei estimulando umas amigas minhas, né? A Rebeca, a Marina. Falei, cara, tu não quer tocar? Bora tocar e tal. Eu fui estimular, mas não sei mexer. Tinha todo aquele medo. Aí a gente ensinava ali, não, é assim, essa. Aí foram quebrando as barreiras, né? Foram botando na cara. E quando uma, duas, três começaram a tocar, veio uma DJ francesa também, que ela veio visitar e tal. E ela era DJ lá de eletrônico, de digital. Mas gostou demais do Maranhão. Enfim, e aí tocou, então isso acabou inspirando outras, né? Acabou sendo uma inspiração para outras. As outras começaram a ter coragem, assim, eu vou também. Então foi uma coisa que foi naturalmente sendo puxada, né? E aí, óbvio que também tive ajuda e parceria e ideias, né? A minha companheira Larissa, a Joana, que é minha amiga, Joana Golim. Então foram, né, jogando ideia, bora fazer um evento só para mulheres. A Vanessa Serra também, né? Ela veio com um projeto que eu acho que ela já tinha, não sei se ela tinha feito em outro lugar, né? Porque infelizmente São Luís tem, assim, voltado exclusivamente para vinil, acho que é só a Low, né? Sim, total. Hoje tá surgindo outros bares que estão abrindo ali, mas puramente estética ali, mais a questão estética, porque tem um certo charme ali, né? Mas, enfim. E aí foi surgindo ideias, né, propostas, até que tomou uma proporção de que tinha muita gente querendo tocar, muita mulher, e não tinha como ensinar individualmente cada uma. Pô, vou fazer o curso, né? Sim. E aí juntou eu, Joana e tal, uma galera, a Larissa, e a gente formatou essa ideia, esse projeto de curso, e deu muito certo. E também, mais uma vez, foi, eu acho que 90% mulheres. Tinha 2 homens, 3, né? E pronto, aí teve uma segunda turma que foi no mês de maio agora, que a gente acabou conseguindo trazer 3 DJs de São Paulo, né, já renomados, né, Pensa Nuvem, Carol Selecta e Maridi, né, que toca inclusive fora do Brasil. E a gente conseguiu trazer elas para fazer um curso exclusivo para mulheres, né? Sim. Né? Então, pô, isso aí... E o feedback agrega muito. E o feedback é muito bom, cara. Porque... Por isso, assim, que eu tô dizendo. Muitas vêm com esse relato de que a mulher por décadas... não tinha um hobby, agora, né? Então... Agora já coleciona, pode, já compra disco e tal. E, né, tomou algo pra si ali, né? Que até então... pelo menos ali na Low, que era o que eu percebia, né? E eu acho que até... Eu não digo nem só de vinil, mas na cultura até digital também. Sim. É dominado por homens, né? Total. E, enfim, e aí, pô, é uma satisfação muito grande, assim. Aí o Festival Elas, inclusive, teve um dia de vinil acho que quase todas começaram na Low, assim. Formadas na Low. Formadas na Low, tiveram espaço. Então, hoje eu tenho essa preocupação, eu quero muito mais, né? Inclusive fazer sempre, né? Nessa última turma a gente já conseguiu ter mais mulheres com vontade de aprender, com vontade de tocar, porque a gente também abre espaço, né? Então, eu acho que é o único lugar também que a gente abre espaço para se tu quiser levar 5, 3 discos lá para tocar, tá lá, em algumas festas temáticas, né? Sim. Hoje não dá para fazer toda, porque é muita gente. Muita gente já. Então, para a organização fica um pouco ruim, mas a galera que faz curso, a gente estimula eles a ir tocar um dia. Não, tu vai ter que tocar, tu fez o curso agora, a prática agora e tal. Né? E por ser mulheres, né? Então, sempre tem essa preocupação de toda festa a gente quer que tenha mais mulheres do que um homem, inclusive, assim. Sim. Né? Mas, enfim. E é isso. Então, tem mulheres ali que a maioria, eu creio que seja por hobby ali, acabaram gostando e tal, a questão do, né? Mas tem gente que tá levando a sério mesmo, né? Com uma fonte de renda e tal, ser DJ. Lá em casa eu senti isso aí. Eu sempre costumo te falar, né, quando a gente se encontra pra beber e tudo mais, ou quando a gente tá geralmente lá na Low, né? Que deu um outro propósito, assim, né? Pra Tarsila. Ela já ouvia, consumia, mas teve um tempo que ela parou ali, eu tava lá guardado e tudo mais. Mas depois que rolou esse curso, que ela, bora, eu fui com ela, fiz e tudo mais. E aí pronto, parece que trouxe de volta aquela coisa que ela já tinha pelos discos, que estava meio adormecida ali, deu um propósito, né? Sim. Tanto que ela começou a comprar mais discos, agora fez a assinatura de novo, para sempre ter um disco, quando tiver a oportunidade de tocar lá, ela já tá preparada. Ela passa semanas, assim, quando ela vai tocar na sexta, pronto. Ela já passa semanas se preparando, aí chega umas horas antes que ela vai ver os discos que ela vai levar. Em cima da hora. Pois é, e pelo viés, assim, o que a Low pode contribuir para
para a comunidade, por exemplo. É uma oportunidade de renda também, assim. Sim, né? total. Fora que nas feiras também a gente teve essa necessidade de abrir para outros nichos culturais, né? Tipo, artesanato, da ideia de feira mesmo, então a gente abraçou, né, venda de livros, enfim. E outros projetos também de roda literária, né? Abranger outros nichos culturais, né? E é isso, assim. A ideia é sempre tentar abarcar tudo ali, né? Sim. Tentar abarcar o máximo possível de... Já é o próximo curso, já fica ligado pra tu ir lá também. E a gente é muito aberto já a tem um projetos. disco, né? Pronto. Só começar a comprar. Eurico, a gente conversando aqui, o grupo começou ali com 4 amigos. Sim. E hoje é uma casa assim, que é referência, eu acho que não só aqui no Maranhão, talvez em outros estados também, né? Que não devem ter locais como é a Low. E que recebe assim... Como a gente brincou agora, né? Um Zeca Camargo da vida, né? Um Zé Cabaleiro, personalidades aí, acho que de tudo que é campo do cultural, do entretenimento e tudo mais, porque virou uma casa de referência, né? Como é que tu enxerga isso, às vezes tu te espanta, como tu mesmo vem falando, foi uma coisa que foram acontecendo, né? Sim. Ou te traz um orgulho ali também, porque também não deve ser fácil manter ali o espaço e tudo mais. É difícil. Mas... Porque tem toda uma preparação ali que as pessoas nem sonham em imaginar o que né? Desde a parte técnica de som, enfim. E assim, mais uma vez, como tudo foi acontecendo sem... Né, assim, foi acontecendo, né? E eu acho que a minha maior satisfação justamente é essa, assim, né? Porque a gente foi crescendo junto com a galera, com as ideias que vieram, né? E... A música também, show, né? Acabei nem mencionando isso, a gente focou no vinil, mas... acho que há uns 2 anos atrás, também foi no primeiro ano da Low, existia uma ideia pela Nicole Terrestre e o Pedro Aleixo, né? Que eles eram da banda do Núcleo Terrestre. A ideia de fazer, a sala pequenininha, bora fazer um pocket show, uma brincadeira aqui. E a gente, né? Fez esse projeto, foi fantástico. E também me deu um outro insight, assim, por que não abrir o espaço pra galera que tem música autoral, né? Que onde os bares, né? Mais uma vez vindo aquela ideia do capitalismo selvagem, que contratam os músicos e querem que eles toquem o trivial, né? O que realmente o público do bar quer ouvir, né? Então, eu não vou contratar um artista autoral para tocar aqui música autoral que ninguém sabe o que é, que ninguém vai querer ficar, um exemplo, né? Porque ninguém conhece. E eu vi que eles são muito desamparados, né? Até fazer uma crítica mesmo à cultura daqui do Maranhão. Ainda bem que a Low, né? Foi até um desabafo, não depende disso, assim. A estrutura daquilo ali para acontecer e vem de uma outra fonte de renda, que é justamente hoje a assistência técnica e outros serviços que a gente presta, né? Não é pelos eventos, porque se fosse pelos eventos... Ou seja, do bolso do Eurico. Exatamente, é do bolsinho. E só não acabou, se fosse só aquilo ali, já acho que não durava 6 meses, né? Pelo custo que tem, de tu ter um ambiente climatizado, um som de... Né? Eu não vou nem entrar em cifras... E a estética ali, ali é muito massa, o acústico e tudo mais. Pois não vou nem entrar em cifras de os valores dos equipamentos né? Porque ali não tem nada tipo, de equipamento profissional de áudio, é coisa antiga, vintage, né? De qualidade e tal, desde as caixas, enfim. Então não vou nem entrar nesse mérito de tratamento acústico. E a gente não tem amparo nenhum, né? A cultura sempre priorizou aqueles ali, deles e tal, saca? Infelizmente, acaba deixando, né? Deixando de dar muita oportunidade para quem tem projetos, né, legais que queiram... Eu te juro assim, cara, que se eu conseguisse até aprovar projetos, PNAB, essas coisas, é difícil aqui, cara. Né? Recentemente a gente não passou por um processo seletivo com uma ideia fantástica que a gente tinha de curso que iria de certa forma até fazer uma formação de pessoas para ter uma renda, inclusive, assim, atingir comunidades e tal, né? Levar o vinho para a comunidade, para a escola. A gente tem vários projetos que a cultura não enxerga. Assim, não enxerga não, na verdade, é porque tem sempre aquele... Não tem um recurso. Tem um recurso.
Mas os gestores, né, quem vai distribuir o recurso prioriza que prioriza quem o de já sempre. tá ali, o de sempre, e quem sobrevive disso. Enfim. O chão de avião da vida. Ou não vou nem tão longe, tem Aqui mesmo. tem aqui mesmo. E que sempre ganha, tá ali e tal, e faz os mesmos projetos e tal, e não pensa nesses pormenores, né? E eu queria, óbvio, né, quem que não quer um recurso desse, não para enriquecimento próprio, assim, né? Mas é para fazer acontecer a parada. Sim. Se eu vejo, eu tirando do meu bolso, eu já tô conseguindo movimentar uma parada legal, né? Mas enfim, eu vou continuar fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer e deixar... Na guerra, né? Eu não vou ficar... Mas enfim. E a gente acabou abrindo esse espaço para músicos autorais, né? Para ter um espaço, que também, mais uma vez, aqui em São Luís, pouquíssimas pessoas fazem. Ainda mais com uma parada que agrega estética, né? Que acaba virando um audiovisual pro cara ter um cartão de visita legal pra onde ele foi levar. Pô, eu toquei aqui, ó. Isso já tem uma estética massa, né? Diferente dele tocar na rua, né? Isso até pra quem, por exemplo, um artista que chega com um audiovisual feito na Low, de um show qualquer que fez lá, levar pra outro estado, os caras já tem uma estética legal. Porra, tocar nesse lugar massa e tal. Ele já enxerga uma coisa mais profissional. Né, do que ele pegar e mostrar um vídeo que ele gravou na rua, por exemplo. Sim. Né, com som aqui de qualidade, enfim. Então, a gente pensou nisso, né? E justamente essa ideia de projetos, né, de PNAB, projetos federais, enfim, é uma das ideias a gente tentar, né? Eu vou continuar tentando. Até alguém conseguir enxergar a gente, né? E... Olha aí, band de porra. Formatar e um projeto assim, cara, para abrir, né, fazer, enfim. E sim, até acabei me perdendo aí na resposta, né? A gente tava falando do... sim, a Low virou justamente esse ponto de referência, que recebe nomes como Zé Cabaleiro, Zé Camargo, e tudo graças ao dinheiro do Eurico, né? e sim, aí o maior impacto que a gente... Eu como tô dentro daquilo ali, trabalhando dia a dia, né? No dia a dia, eu não tenho a dimensão do que tá... Eu não tenho essa visão de fora, então. Né? Mas os feedbacks de quem tá fora vê que é um negócio... Eu não consigo enxergar da forma que as pessoas enxergam, né? Sim. E chegou uma banda, por exemplo, de São Paulo, que tá fazendo uma turnê mundial, vindo da Argentina, no Brasil, uma banda de galera nova, né? Que é Chococorn e Sugar Canes. Eu nunca ouvi falar, né? Mas entrou em contato com a galera da Brisa, Paulo, e surgiu a ideia de eles fazerem uma parada lá. Banda só um menino novo. Sim. Né? E venderam ingressos antecipados. Cara, lotou, bicho. E o próprio produtor deles, a banda toda, todo mundo ficou maravilhado com o espaço, com o som e com o público que deu. Sim. Galera chorando, tipo, saca um Rock in Rio. E eu nunca nem ouvi falar. Saca? E nisso, o produtor dele já ficou louco pra voltar, cara. Sim. Pra trazer outras bandas. Qual é o país? Não, é daqui do Brasil. Só que eles estavam numa turnê vindo da Argentina, aí foi pro Acre, foi pro Manaus. E todos os lugares que ele foi, ele falou, cara, isso aqui eu formar o público e saca assim. Mas porque tem aquela pegada da parada orgânica ali, corpo a corpo ali, né? Então o cara tá tocando tudo, o cara tá de frente ali. Um tiny desk, né? É intimista, a emoção de estar ali num calorzão e tal. Calor assim, no momento ele tá vendo o artista de perto. E tinha muitos fãs aqui. E era uma galera tão nova que os pais, teve muito pai que foi. Perguntaram, pode ir de menor? Sim. E, né, a gente teve que abrir, mas óbvio com as restrições, né? De não poder beber, enfim. E tinha muito pai com os filhos menores e todo, enfim. E aí que eu fui começar a ver, caramba, bicho, isso aqui realmente é um lugar legal, né? O que eu construí, né? E assim, e como prova cabal disso, recentemente eu estive em São Paulo e fiz uma viagem, acho que 10 dias, sei lá, e fui no foco de, cara, eu vou explorar essa parada que eu faço, de vinil. Eu foquei só no vinil, né? Vou explorar aqui os melhores lugares de São Paulo, fiz uma lista e tal, não consegui ir todos, né? Porque, enfim, São Paulo, sendo São Paulo, tudo é grande, né? Então, tudo tem fila de 3 km para entrar, só para entrar, e tu tinha que esperar um desistir para sair, para tu poder entrar, enfim. Então, teve lugares que eu não tive paciência de esperar. Mas fiz uma lista de Lichtenbar, rooftops, né? Que são esses bares de audição, de vinil, inclusive. E, cara, eu particularmente, se não porque é meu, assim, não puxando sardinha, mas o som, a questão da qualidade de som, eu não vi
O melhor, batesse. Sim. O melhor, óbvio, que eu vi foi um lugar que não é voltado pro vinil, que foi no Blue Note, né? Sim. Aí não tem como, mas, enfim. Mas, assim, os que são mesmo, Lister Bar, eles focam, óbvio, que em São Paulo, eles focam na estética fantástica. Sim. Tem o Bar dos Arcos, que é debaixo do Teatro Municipal, que é, porra, a estética é fantástica. Mas, assim, o sensorial do som, a questão da qualidade, não vi que era superior o da Low, por exemplo, né? E quem vem de fora, desses estados, chega aqui em São Luís, na Low, entram e percebe isso, pô. Todas as meninas que vieram de São Paulo, Marigia, né? Tocaram em tudo quanto é lugar aqui, por exemplo, em São Luís, e, porra, O som ficaram maravilhadas. Elas fizeram questão, elas, não, que a gente quer tocar na sexta-feira. Eu falei, cara, mas a gente quer. Dá teu jeito. Entendeu? E acabou rolando na sexta-feira, foi fantástico, né? Massa. E todo mundo tem essa experiência, a DJ francesa que veio, e, cara, enfim. E aí chegou a parte do Zeca. Que, assim, isso é um exercício que eu faço, né? Tipo, todo artista que chega aqui, toda celebridade que chega em São Luís, fazer uma peça de teatro, eu sempre mando uma mensagenzinha no Instagram, né? Pra ver qual é, né? Mando assim, e aí, pô, tá em São Luís, pô, quer conhecer um lugar bacana e tal, intimista, manda mensagem. Vai que cola. A maioria nem responde, né? Porque às vezes eu acho que tem uma outra assessoria aqui, né? Pô, e o Zeca foi super, saca? Super solícito. Já respondeu, pô, onde é que fica? Massa e tal, eu quero conhecer, né? Pô, que massa, né, cara? O cara tinha... Aquela vez que ele foi a primeira vez, não. Qual? Que ele foi tocar? É uma vez que eu tava lá, que eu vi ele, que Tarsila tava tocando até. Não, isso foi Zé Cabaleiro. Tô com o Zeca Camargo. Eu tô falando... Não, o Zé Cabaleiro, ele foi a convite de um grande amigo meu, que é o Félix Alberto, né? Entendi. Que eles estavam... Aí ele falou, pô, eu tô com o Zeca aqui... E justamente era uma festa exclusiva para mulheres, né? Discoteca só de mulheres e tal. E ele falou, tô levando o Zeca aí, porra, massa, traz ele aí e tal. Porra, também ficou maravilhado o Zeca. Porra, que lugar massa. Só que assim, ele teve aquele assédio e tal. Mas ele passou muito tempo lá, conversamos bastante sobre projetos e tal. E gostou muito do lugar. Porra, que massa, cara. No São Luís tá rolando isso, saca? Então é inimaginável para quem já vive nas grandes metrópoles ter uma parada dessa em São Luís, né? Massa. E aí, com o Zeca Camargo foi isso. Mandei mensagem, ele, pô, quero conhecer. Só que eu só fui ver a mensagem no sábado, né? Aí eu falei, pô, Zeca, só rola sexta e tal, não sei o quê. Ele, pô, que pena. Aí, enfim, eu falei, não, mas tu quer conhecer? Então, beleza, isso já era domingo. Não, eu vou abrir aqui, pode vir e tal, a gente marcou horário. E ele foi. Ele foi de tarde, assim, umas 6 horas, 7 horas. E ficamos conversando lá, eu, ele, Larissa, uns amigos meus, o próprio Seu Garret também, que é amigo meu, que é músico, né? E ficamos conversando lá, o produtor dele, cara, de música, porque, pô, o Zeca é uma das referências, né? Até da minha adolescência de música, MTV e tal. Sim. Ele foi da primeira geração de VJ e tal. E, cara, ele ficou maravilhado. Ele, porra, que lugar massa. A mesma, né? E a mesma percepção que eu tive quando que eu te digo assim, cara, eu não tenho essa percepção que é um lugar massa, assim. Sim, porque eu tô todo dia ali. A gente mas não que percebe de fora, às vezes. E aí ele, porra, e falou, cara, eu quero vir tocar aqui e tal. Que a gente foi explicando, porque ele não é DJ, né? Mas rolou uma brincadeira, ele me explicou toda essa história que tava tocando, um amigo dele tava tocando, e aí chamou ele pra tocar rapidinho numa brincadeira e acabou viralizando e tal. Eu até lembro desse vídeo, inclusive. E ele falou, pô, bora fazer uma brincadeira aqui um dia. E ele é colecionador de disco também? Tem disco, vários, ele tem, né? Ele sempre ganha de gravadora, enfim. A gente, pô, ele acabou virando um amigo meu pessoal, pô. Massa. E toda vez que ele vinha aqui, ele, e aí, vamos pra onde, não sei o que e tal, saca? E aí, pronto, ele foi a primeira visita, a gente, né, foi pra São Paulo, e como ele tava fazendo um trabalho aqui, acho que ele foi pra Paris, ele foi pra Paris, enfim. Aí tinha um disco de Lulu Santos. Porra, Lulu Santos me convidou pra tocar, pra abrir o show dele lá em Paris. Foda. Enfim, aí ele antes dele vir, ele me contou, ó, eu tô aí de volta em São Luís tal dia. Eu, beleza. Aí eu vou, pego ele lá no hotel, a gente roda São Luís, vou mostrando a cidade pra ele. Massa. E aí foi que teve uma semana do dia 28, né? Ele mandou mensagem, pô, dia 28 eu tô aí, bora fazer aquela brincadeira de discotecagem. Porra, massa, Zé, que tal? Tu tem disco? Ele, não, eu tenho uns aqui, eu vou pra São Paulo, eu pego em São Paulo e levo lá pra tocar. Aí, massa. Aí me dá uma sugestão de nome, aí ele foi dizendo, tu conhece... Enfim, acabamos tendo essa ideia e ele veio.
né? Porra, brincar mesmo, saca? E brincadeira que lotou, né? Não, aí eu imaginei, pois é. Lotou pra caralho. E aí, óbvio que eu falei pra ele, porra, e aí, tu pode divulgar? Ele, não, pô, de boa, não sei o que e tal. Saca? E muito massa, cara. E depois disso, aí no outro dia era o dia da capela em São Pedro. Aí, Sim. pô, a gente falou sobre a cultura pra ele. Ó, existe uma parada assim, essa. Tu quer ir? Ele foi. Ele, bora e tal. A gente foi. De manhã eu fui pegar ele 6 horas da manhã, a gente foi e fez aquela, né? Ele foi dormir, né? Foi dar uma descansada. Eu falei, não, dá uma descansada porque é rojão. E ele ficou maravilhado. Fiz, pô. A gente levou ele na casa de Nagô pra conhecer, casa das minas ele já conhecia, a gente levou, mostrando um pouquinho da nossa cultura e ele ficou, e ele leva isso, né? Aí ele chega às vezes A gente se encontrou lá. Foi. Eu tava virado. Mas tu tava bebendo também, né? Não, nem tava bebendo. A gente chegou, não. Então porque eu tava bebendo, porque eu lembro de ti com uma garrafa de cerveja na mão. Não, acho que eu tava com água. Eu tava bêbado todo. Porque assim, como a festa tinha sido domingo e a capela foi, né? Então eu praticamente só cheguei em casa, fui deixar ele no hotel e fui em casa, tomei um banho, dei uma descansada de 1 horinha e voltei pra pegar ele 5 horas da manhã, né? Porque a gente saiu tarde lá da Lô e tal. Sim. Então, não vou nem beber, fiquei de boa, assim, né? E é isso. E ele curtiu, aí ele chega no aeroporto, ele manda uma mensagem pra Astrid, Astrid, por que eu tô aqui e tal, né? Saca, Camila Pitanga, tudo. Top, eles têm que trazer essa galera aí. E ele acabou virando um pessoal mesmo, cara. Massa, assim. Então, é satisfatório, né, cara? Ver que aí que eu tomo Vou essa fazer esse corte aqui, ó, pra viralizar, marcar o Zeca comentar lá, compartilhar os nossos stories lá do podcast. Quem sabe ele não vem daqui também, da próxima vez que ele vier. Ele é muito massa, cara, é muito massa ele. E, enfim, cara, é isso, assim, é isso que me dá a dimensão de que, tá dando certo, né, cara, é legal. Sim. Né? Eu não penso, inclusive eu participei de uma entrevista de um programa de negócios, né, Radar de Negócios do canal, acho que da Difusora, enfim. E eu falei isso, assim, expectativa de crescimento, cara, eu acho que questão de crescimento é ampliar os projetos, né? Dentro dali, assim. Mas falando parte física, eu acho que não vão mudar essa essência, né? Porque é isso que fez a galera isso que gostar. Né? Não perder lembrando que, assim, muita gente às vezes confunde. É um bar. Cara, não é um bar. Sabe? Tem um serviço de bar dentro ali, mas o foco é a música. Né? A galera compara com outros bares aqui que tem uma parada estética. Não é esse bar, não. Não é nem bar. Eu falo, não é nem bar. Existe um serviço de bar. Mas o foco sempre é música, vinil, né? Aí tem outros projetos que óbvio que a gente fica na limitação da grana mesmo, né? Sim. Que é essa minha revolta com a parada cultural daqui, né? Que, enfim, perdoe quem trabalha na cultura, mas é complicado, assim, saca? Não tem esse olhar. Que dá pra fazer... A gente tem tanto projeto bacana, cara, assim, pra fazer, né? Mas... Aí a gente se limita por isso, né? Óbvio. Entendi. Até principalmente pensando em bandas, pensando em levar... Porque o vinil é cultura, né, cara? Então, inclusive acho que até te comentei uma vez, a gente com uma conversa informal, que nesse governo atual, né? Que o Haddad, né? O ministro... Ele teve as taxações, né? De produtos importados, não sei o quê. E até que falaram para ele, taxaram o vinil, né? Eu comprava muito vinil fora do Brasil, né? Sim. E era muito acessível, era muito mais barato do que aqui. E, discos caríssimos que eu comprava barato, enfim. E aí faz o L, porra! É foda. Fode com a gente, não tem como defender. Mas, enfim, eu acho que Lula deixou ele... Mas voltaram atrás, né? Voltaram, só que... Deu merda, voltaram atrás. Pois é. Mas, assim, ele disse que não sabia. Não sabia que era um item cultural, saca? Sim. Acho que meio que foi uma miguelada de Haddad, mas enfim. E, disse que ia tirar essa taxação e passou 1 ano e não tirou. Só tiraram agora depois que ele saiu, saca? Porra! E o governo Lula, não, pode tirar tudo. Ano de eleição, Que a gente percebeu que era um erro. Mas então quem consome... logo, depois da eleição vai se voltar de novo. Quem consome, cara, compra internacional, a Shopee, essas paradas, é pobre, bicho. Saca? A grande maioria, como é que... Enfim, é uma das poucas coisas que eu discordei. Sim. Do governo, né? Enfim. Porque eu era consumidor, fora isso, na eletrônica, né? Então, componentes que eu comprava na China, diretamente, baratíssimo, triplicou isso. Infelizmente, eu tenho que repassar pro cliente, né? Total. Mas eu fui impactado
com relação a isso. E agora, E o parece que poder de normalizou. compra não aumentou nada, né? Não aumentou, mas enfim. É foda. É isso. Tá bom de falar, não é o momento. Tá? Deixa ele se eleger, vai descer o pau. Pô, Eurico, a gente já até passou um pouco aqui do nosso tempo, nossa conversa foi top, mas com certeza a gente vai ter outros papos aí quando a gente vier falar de outros projetos. Bom, cara, eu tô sempre... Até pra divulgar projetos teus enquanto tu vier com o Zeca Camargo. Com certeza, vou mandar pra ele, marcar ele aí. Quero te agradecer muito aí pela presença. O convite, cara, a gente teve muita conversa, a gente tem algumas perguntas ainda para fazer aqui, mas infelizmente não vai dar, mas já fica um convite aberto para a próxima edição que vai ter. Não, é massa ficar ouvindo por mim. O tempo que passa muito rápido, né? Sim, o tempo passa muito rápido quando as coisas são boas. Se não fosse bom... Massa. Não, e vida longa. É muito massa, assim, né? Ter espaço pra gente poder ter essa conversa. Mas a gente tá aqui no mesmo problema que vocês lá também, de manter, né? Então a gente tá vendo aí até que a gente vai, mas a gente tá na luta aí. Não, com certeza, manter. Vai dar certo. E onde é que a galera pode te achar aí? Nas redes sociais, nos canais? Ver que vocês também têm um YouTube, né? Sim, YouTube, cara. Tudo mais. Então, fala aí pro pessoal. Vou falar rapidão aqui, ser bem rápido. A gente tem um canal do Instagram, nosso canal principal, né? E tem TikTok também. Né, eu preciso ver aqui que eu não... A gente vai botar na descrição, então botar tudo na descrição, depois tu me passa. E recentemente a gente abriu um canal do YouTube, né, justamente com os projetos audiovisuais, que é um projeto legal que é 5 minutos na Low, né? Inclusive eu vou convidar vocês, né, e falar sobre a sua história com o vinil e tal, rapidinho ali, 5 minutinhos, né? Tá. E fora outros projetos que estão que a gente está engatinhando para fazer, que é um ao vivaço ali dentro, né, só fazendo um... E o Tiny Desk vai rolar? Pois é, nessa pegada. É um audiovisual legal, focando justamente nisso, né, nas bandas daqui, autorais. Né, um audiovisual legal, eu tô com umas parcerias legais, mas não posso falar agora ainda. Legal. Né? E foram outras curiosidades sobre disco, lavagem de disco e tal, uns vídeos que vão começar a rolar aí na rede social, um pouquinho dos pocket shows que rolam também, sabe? E hoje, pra galera conhecer a Low, é só dia de sexta? O Projeto Clube do Vinil é só sexta, né? Sábado a gente tem alguns eventos esporádicos, assim, mas sempre com divulgação prévia, né? Uhum. E é isso. E o reggae, não tinha um dia de reggae também? Não tem mais? Não. É só o projeto do Clube do Vinil mesmo, que é o tradicional, toda sexta, sagrado, pode rolar, pode ir lá. E, enfim. E alguns projetos durante a semana também, a gente sempre divulga antes quando rola. O espaço está aberto para... E curso também ainda vai ter, mas curso vai ter, a gente tem outras ideias de cursos também, tipo, como se fosse um segundo módulo, assim, para quem já toca um pouquinho, se aperfeiçoar mais ali na operação, né? Porque essas oficinas que a gente tá, é para uma introdução, né? Sim. Você tem uma noção ali, porque tudo é prática e busca de conhecimento ali, né? É que nem um ETA Bilu, busca de conhecimento. E ver um espaço, né? Porque o último curso quase não deu para todo mundo. Imagina pois parece que o então próximo a gente precisa fazer vários turmas, né? Espaçar, assim, divididas. É para não perder a qualidade, né? Para não perder a qualidade também, enfim. E o tempo que a gente não tem muito, assim. Corrido demais. Demais. Mas é isso. Eu agradeço mais uma vez. A gente que agradece, Eurico. Agradecer todo mundo aí. E Nara, minha parceira, gostou? Massa demais. Muito bom, né? Vai continuar indo no Low? Sim. Ela tava lá sexta-feira. Legal. Já comprou o disco dela, então é isso, meu irmão. Te agradeço mais uma vez. Valeu, galera. Até a próxima. Show. Gostou?